companhia, né, para a gente poder elaborar sobre esse grande acontecimento que a todos nós afeta, que é a pandemia. Não só elaborar, mas, sobretudo, fabular. Fabular novos princípios, fabular novos possíveis. O nosso percurso juntos trouxe muitas diferentes perspectivas, né? E eu quero compartilhar, dividir algumas dessas perspectivas que a gente escutou junto com vocês. A gente começou no dia 15 com Varqueta, com Pino Varqueta, que trouxe um pensamento da psicossocianálise para que a gente pudesse amadurecer e aprofundar o que é ser humano, como é que a gente poderia estar fazendo uma edificação da nossa linguagem para sentir e falar, mantendo uma atenção nessa transição para que a tecnologia, que ganhou tanta força, não ficasse, vamos dizer assim, sobrepondo algo muito importante que são as relações. Então, como é que a gente pode estar fazendo essa transição, equilibrando tecnologia e as humanidades, né? Para que a gente não fique submetido à tecnologia e sim que a gente pudesse criar com a tecnologia. Da doutora Tânia Vergara, a médica, a gente ouviu que a pandemia trouxe uma necessidade de união, solidariedade e sincronia das nossas ações para combater algo que é comum, né? E esse combate do que é comum é a nossa travessia, né? Também se tornou a nossa travessia. Felipe já esteve conosco num outro momento, dividindo o palco virtual com a Flávia Santos, e naquela ocasião eles falaram bastante sobre os aspectos emocionais que essa crise do Covid trouxe, sobretudo dos grandes estressores que esse momento traz, como a insegurança, a incerteza, favorecendo sentimentos de medo, de preocupação com o futuro, e que a gente estivesse atento para poder dar conta disso e acionar as ajudas necessárias para esse momento. O Marco Dalpozo, no encontro onde ele liderou, ele falou bastante do aspecto da vulnerabilidade, de um resgate dessa característica humana, né? E também trouxe o quanto era importante nós, como grupo de recursos humanos ou cuidadores de pessoas, pessoas que cuidam das outras pessoas, finalmente estabelecêssemos um compromisso e um olhar para aquilo que são necessidades básicas do ser humano. Nas organizações, por exemplo, a necessidade de segurança, de trabalho, de moradia, né, de comida. Então, como a gente pode estar atuando com essa preocupação social? A Morgana e o Wellington nos fizeram sentir e refletir sobre a ética dos encontros, sobre a ética da alegria. E também resgatou essa questão da vulnerabilidade que nos remete à criança. O Wellington ele foi muito valioso quando ele falou que a gente precisa acessar essa criança e resgatar a nossa capacidade de brincar, né? Só que brincar agora no estado adulto, que significa a gente jogar com a realidade, criar a nossa realidade, inventar mundos, né? O humano olhando para si mesmo. Eu e a Sandra também fizemos um encontro onde a gente focou o tema da transição, e uma transição que se faz a partir de um corpo desperto em suas sensações, aciona novos sentidos e novos movimentos. Trabalhamos isso de uma forma tanto conceitual e científica, como também da forma poética. Rosângela e Rafael bem, que nos convidaram a trazer um novo olhar sobre o tema da sustentabilidade, percebendo a oportunidade que esse momento traz e que não podemos desperdiçar, que é ter mais, dar mais valor ao aspecto humano e social do tripé que sempre, né, fez parte da sustentabilidade econômico, ambiental e humano-social,
e esse momento da pandemia como uma oportunidade para valorizar e trabalhar um pouco melhor esses aspectos, né? O humano e social. O Dan Denison materializou a questão da gestão e transformação cultural nos hábitos. Ele falou, né, que a cultura é um aspecto muito complexo e muito grande, onde a gente pode conhecer, diagnosticar, mas que a grande mudança se faz no cotidiano, com a mudança de hábitos. Ele falou também que a comunicação é um eixo fundamental para uma transição cultural e que ainda é a questão aonde a maioria das empresas se sente mais vulnerável, se sente podendo ter um campo maior de trabalho. O Domênico De Masi, né, que foi um grande mestre que a gente teve a oportunidade de encontrar, trouxe uma série de aprendizados que o coronavírus está trazendo, como, por exemplo, a mudança da nossa relação entre espaço-tempo, a percepção de quanto esse mundo é globalizado, que grande parte da população é de idosos, que é muito importante que a gente tenha nas cabines de comando das organizações e países pessoas inteligentes e justas, a importância do cuidado público, do voluntariado, da ciência e de uma capacidade de tomar decisões muito rápidas, comunicando as essências. Ele trouxe um pensamento de que não voltaremos à normalidade, porque a normalidade sempre foi um problema. Então, era uma oportunidade para a gente criar um novo normal. O Paulo Monteiro trouxe o aspecto da pandemia para a questão da liderança, fazendo a gente perceber como seria possível liderar em tempos tão ambíguos, complexos, voláteis, aquele termo que a gente já escuta há tanto tempo, da era VUCA, ele se fez presente de uma forma muito plena. E como os líderes podem se preparar para transitar e navegar nesse novo ambiente. E hoje, finalmente, temos Felipe e Patrícia trazendo para a gente uma experiência concreta, algo que eles estão refletindo também a partir, né, fazendo uma conexão com a Polis, e eu não vou poder falar muito mais sobre esse encontro, porque ele ainda vai acontecer, e no final a gente entende qual foi a contribuição deles. Mas é importante dizer para vocês que depois desses 2 meses e de toda essa vasta gama de conteúdos, de reflexões e principalmente de encontros entre nós, a gente sente a necessidade de fazer uma pausa para a gente poder integrar tudo isso e aí sim gerar um outro movimento que já é muito a nossa característica enquanto organizações contemporâneas, que é a gente estudar junto e o que a gente leva para o nosso público, para as pessoas que vêm nos assistir, é fruto do nosso processo de aprendizado. Então, a gente vai fazer uma pequena parada, estamos nos inspirando para trazer algo com um caráter mais formativo num segundo momento. E hoje, né, então, por favor, vamos aproveitar o máximo esse encontro. Eu vou aproveitar o máximo de poder escutar vocês dois, Felipe e Patrícia, tão queridos, e principalmente Patrícia, grande parceira nessa jornada, né, junto comigo. Então, está aberto o dia de hoje. Quem tiver perguntas e quiser interagir, por favor, pode se manifestar no chat. Em algum outro momento, a gente abre para colocação também via voz. Ok? Legal. Obrigado, Carla. Só lembrando que a Rosângela está conosco também nesta, de vez em quando deve dar algumas entradas. Nós vamos pedir para que ela traga a experiência dela também. Então, vou dividir com vocês aqui uma tela. Só queria adiantar uma abertura aqui com vocês. O seguinte, isso aqui que a gente vai fazer
nós estamos dividindo uma experiência aqui que para nós foi muito importante, de diversos aspectos, né? A primeira delas é que se tratou, na verdade, o que você vai ver aqui, o relato de um trabalho que fizemos, do primeiro trabalho dessa associação que a Carla já se referiu também, que é a Ariely Brasil, uma associação brasileira de psicossocioanálise fundada por nós. Nós estamos aqui em 5 fundadores, tá certo? Com a Flávia Calça também, com a Flávia Santos também. E, portanto, essa foi uma das atividades, uma das primeiras atividades, de fato, da Ariely Brasil, não é? Que pretende criar uma rede como esta que está aqui e ampliar esta rede para começar a trabalhar metodologias alternativas de intervenções em grupos, de trabalhos com indivíduos, enfim, uma nova forma, uma forma diferente de ver a questão humana e nas suas relações em todas os seus ambientes, né? Individual, grupal, organizacional e social. Então, acho que é por isso que a gente está achando que esse é um momento bem legal de dividir com vocês o que a gente fez. Não é isso? Patrícia, quer falar alguma coisa, não? Não, acho que é isso mesmo. A gente vai contar essa experiência e acho que já a Tatiana está aí com a gente, ela também participou desse evento, desse Listening Post, então acho que em algum momento também a gente vai convidá-la e vamos começar. Você compartilha aí? Tá. Isso. Estão vendo, né? Sim. Bom, tá bom. Então, deixa eu contar um pouco para vocês aqui o que é que a gente vai fazer aqui. Primeiro, falar um pouco sobre essa ideia do pensamento psicossocioanalítico, tá certo? É um pensamento, como você vai ver, uma análise, um método integrado que busca estabelecer relações das complexidades. Portanto, ele não pretende ser um pensamento que aborda fraturas da realidade das pessoas, em qualquer uma dessas 4 dimensões, tá certo? Portanto, ele integra indivíduos, né, o modo de pensar, ou seja, possibilita a indivíduos um modo de viver e perceber o mundo de forma mais consciente e integrada, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Na dimensão grupos e organizações, um olhar único para as relações, o propósito, a estratégia, a cultura, os processos de tomada de decisão de um grupo, de uma organização, e, por fim, conexão com a polis, né, como a gente gosta de falar, encorajando e fomentando processos de reflexão sobre cidadania, a compreensão da dinâmica social e seus impactos nas subjetividades. Quer dizer, o que a gente está dizendo, o pensamento integrado, né, de ida e volta, do micro ao macro, do indivíduo à sociedade, né, tentando fazer a mediação com todas as instâncias de impactos na subjetividade e na coletividade. Certo? A partir do exemplo, acho que vocês conseguem visualizar melhor. A gente vai conversar aqui sobre duas espécies de metodologias, que é o Listening Post e o Social Dreaming. São nomes que vêm já de fora, mas se você quiser, um posto de escuta e um sonho social, né, como você vai ver. Tá? Vamos começar esse nosso papo aqui pelo Listening Post. Tá? Patrícia vai contar um pouco para vocês como é que a gente entende, né, o Listening Post. Desculpa, não estava conseguindo desbloquear o microfone. Então, o Listening Post, né, ele é uma ferramenta, como está descrito aqui, ele é um posto de escuta mesmo, um lugar onde as pessoas são convidadas a refletir sobre seus relacionamentos. É uma metodologia que foi criada lá em 1975 pelo Instituto Opus, em Londres, que é uma organização que tem, né, pela sigla, Organização para a Promoção
da compreensão social. Eles faziam as pesquisas de monitoramento das principais dinâmicas de mudança cultural, sociocultural. Ao longo desses anos todos, já aconteceu em mais de 30 países. A Ariely Italia, chegando mais perto da gente, a Ariely Italia participa desde 2011, é um encontro anual, acho que eu já falei, ele acontece sempre em janeiro, sempre no começo do ano. Cada país faz na sua data, mas sempre no primeiro mês do ano, para que o mundo, agora globalizado, realmente possa estar vivendo o mesmo momento de mundo. E em janeiro desse ano, nós fomos convidados pela Ariely Italia, como Ariely Brasil, para fazer o primeiro listening post do Brasil. E foi aí que a gente entrou, e é essa experiência que a gente vai contar para vocês, né? Compartilhando o método e o que a gente viveu nesse encontro de pouco mais de 2 horas, acho que cerca de 3 horas, que a gente fez no dia 22 de janeiro, se eu não me engano. Passa o slide para mim, Felipe. E aí o encontro começa, né, com 15 pessoas no máximo, né, e ele começa sempre com essa pergunta disparadora. Como? O que você está sentindo nesse momento que estamos vivendo? Com essa ênfase no sentir. Esse eu acho que é o ponto que a gente explora. Passa mais um. A sessão, então, ela é dividida em 3 momentos, e a gente começa aqui a já fazer o paralelo lá com aquela elipse da psicossocianálise. O primeiro momento é o compartilhamento individual, né? Cada pessoa que está com a gente naquele encontro, participando, responde a essa pergunta disparadora. No segundo momento, são formados pequenos grupos para buscar, a partir daquilo tudo que foi dito individualmente, para buscar o que é comum. Cada grupo, então, faz seus temas. E depois a gente volta para a plenária apresentando, né, as listas de 3 temas que cada grupo identificou, chegando aos 3 temas do evento e a análise e formulação de hipóteses, que a gente vai falar um pouquinho melhor aqui. Eu estou indo bem na parte da metodologia, e na experiência isso fica mais nítido. Bom, no fundo, essa dinâmica, não é, que parece muito simples, né, no setting do trabalho, ela fez a conexão entre como é que você está se sentindo e experimentando o momento que a gente vive hoje. A pergunta parece ampla, mas, na verdade, ela dá um enquadre, não é? E as pessoas puxam da sua experiência pessoal e fazem as conexões com o momento. Então, a gente, então, vai construindo mediadores de análise entre o que é sinalizado como o que eu vejo, o que eu sinto, né, neste momento, e o que está acontecendo com todos ali no grupo. Então, a dinâmica, né, parte, e posso confessar a vocês, um dos grupos mais difíceis que eu já fiz nesses 30 e poucos anos de consultoria. Então, primeiro que ela coloca no enquadro uma expressão menos racional e mais afetiva frente à consigna. Quer dizer, a gente não está interessado em discutir a realidade social. Nós queremos saber como que ela impacta na questão da experiência pessoal de cada um, do sentimento de cada um. Certo? Então, isso tudo, a todo momento, ele configura, a gente tenta configurar no setting esse momento. Daí, a gente consegue, não é, com um pouco de diálogo, de escutativa, a desconstrução do viés individual. Quer dizer, eu vou experimentar e viver o diverso aqui, porque a minha experiência não é única, estou com 15, e a gente, então, começa a dividir esse sentimento que todos têm em relação à realidade que enxergam. Tá? Aí começa a se produzir uma conversa, voltar para o enquadre, não é? Elas eclodem, e eu vou contar para vocês aqui, obviamente, o que aconteceu
conosco neste momento, mas a gente procura os impactos nas subjetividades. Isso permite uma certa ponte para a construção do nós. Não é? Então, é óbvio que eu posso construir um sujeito coletivo, como vocês vão ver aqui, a partir de certas racionalidades que dividimos, mas nos interessa construir o sujeito coletivo através das subjetividades. Não é? Então, ele aparece com essa característica. Tá? Na sequência, você pode analisar os impactos a partir de um trabalho coletivo, como a própria Patrícia mostrou, e se formulam hipóteses, ali mesmo no setting, com as pessoas. Certo? Então, a gente vai do individual para a construção coletiva e qual é o impacto que se apresenta para todos nós, aquele impacto subjetivo que compartilhamos, certo? Então, é esse o caminho, não é? Não, como já disse a vocês, não muito fácil, tá certo? Fala, Patrícia. Esse ano, então, o Listening Post aconteceu em 18 países, distribuído aí, né, pelo mundo todo. A Itália fez 4, o Canadá fez 2. Aqui na América do Sul fomos nós, Argentina e Chile. E a gente foi aqui, então, para um grupo de 14 pessoas, 50% de homens, 50% de mulheres, 29% de negros e os outros 71 brancos, e as idades variaram entre 18 e 70 anos. A ideia realmente é ser o grupo mais heterogêneo possível, além dessas características que a gente descreveu aqui. A gente também tinha todas as classes sociais, moradores de zona sul, de comunidade, ricos e pobres. Então, foi realmente um grupo bastante heterogêneo que fez essa representatividade. Pode passar, Felipe, pode seguir. Não, eu ia dizer que de fato, para quem pensa, fazer um grupo, a nossa primeira reação quando fomos convidados pela Opus foi, nossa, fazer um grupo no Brasil nós temos que fazer uns 10 grupos, porque a diversidade, a diferença, as regiões, etc. Mas quando você pensa no estudo longitudinal, em pensar que 18 países e tem sido feito entre 18 e 30 países, não é? Aí você percebe que um estudo é longitudinal. Não é? Depois a Patrícia vai falar um pouco para vocês do relatório mundial que a Opus faz com os resultados de todos os países. Então, obviamente, a Opus nos manda um jeito de fazer, tá certo? Quer dizer, esses 3 momentos, as 3 fases, isso está tudo padronizado mundo, entre todos os países. Então, bom, o que aconteceu, né? No primeiro tempo, que era os relatos das experiências individuais, eclodiu a desigualdade social do Brasil naquele campo ali de pessoas, tá certo? O grupo se configurou, como a Patrícia falou, havia de fato uma grande diversidade, não é? Uma representatividade, inclusive, a ponto de eclodir um pouco essa dualidade que a gente vive no Brasil, não é? Hoje. Dava para pegar com a mão as diferenças que apareceram ali, e o grupo se tornou um grupo bem quente, para dizer o mínimo, tá certo? Houve um momento que a gente teve que separar, porque a coisa estava chegando quase em vias de fato. Não é? Então, você vai ver aí algumas expressões da diversidade. Tá? Então, havia uma figura que nos impactou bastante, que dizia nordestino, que para chegar à escola ele andava 5 quilômetros, mais 5 para voltar, a professora era a referência dele, se formou em Direito, veio para o Rio, defende pessoas pobres de qualquer tipo, gênero, raça, religião, etc. Um cara, uma figura interessantíssima. Bastante assim. Forte, né? Isso. Ele impactou a todo mundo, tanto nós que estávamos conduzindo, quanto isso. Casado com transexual, é isso? Isso. É isso aí. Exato. Com uma diferença de idade muito grande dele, uma figura, impactou demais o grupo. Então, por quê?
veja, a partir onde ele foi para dizer o que ele é, tá certo? Ele voltou para a infância e já largou isso no setting ali, tá certo? E ele foi um dos primeiros, e isso dá um pouco do tom isso, da diálogo, isso, né? Isso. A gente teve, uma né, outra que diz isso, que fica assim, havia gente mais velha, tá certo, dizendo como via os jovens, mantenha a esperança, mas ela acreditava muito que isso era possível, etc. Outro que convivia de perto com a dificuldade, a vida na comunidade é diferente. Enfim, pessoas com relatos na comunidade do Rio, né? Tinha gente da Rocinha, de outras comunidades. Todo mundo lá tem que se mexer, tem que adotar a criança, fazer atividade. E ela falava isso, obviamente, dando recado para aquelas que ela encontrava como sendo Zona Sul, entendeu? E eu dizia e olhava no olho dessas pessoas e falava, é como se dissesse, você tem que ajudar, né? Tem que fazer a sua parte. Enfim, era uma espécie de recrutadora social ali. E aí, em contrapartida, que não está aqui listado, mas eu acho legal lembrar, tinha um outro depoimento de uma pessoa que não era dessa realidade, que dizia, acho que eu vivo numa bolha, o meu mundo não é o mundo real. E aí isso aparecia ali é verdade, naturalmente o tempo inteiro. Pode seguir, Fred. E aí, assim, uma dizendo muito desesperançada, a trajetória política no Brasil mostra a democratização em crise, enfim. Essa foi na veia e isso, obviamente, esquentou corações e mentes ali e já foi para a rua, já estava com desesperança, etc. Isso é um pouco do retrato dos relatos iniciais para dizer um pouco como é que a coisa partiu. Então, a gente tinha, não esquece, gente de 18 anos, depoimentos, isso, até 70, né? Se eu não estou enganado. Até 70. Gente dizendo, por exemplo, com muito orgulho, eu sou a primeira pessoa na minha família que tem o estudo médio, tá? E a outra dizendo, eu sou a primeira pessoa na minha família que tem o estudo superior, e o outro dizendo, eu sou um empresário, não sei o quê, eu sou um aposentado, não sei de onde, eu sou uma professora, funcionário público, tinha de tudo, consultores, enfim. Para mostrar para você a expressão da diversidade. Então, e aqui, então, a gente procurando construir uma subjetividade coletiva, tá? Impactada pelo momento que cada um enxerga, tá certo? E daí, quando se fez, como a Patrícia já falou para vocês, esse encontro, dividimos o grupo, não é? Conseguimos torear o grupo, porque a discussão estava... Dividimos o grupo para encontrar temas comuns, eles apareceram desta forma, tá? Primeiro, a ideia da educação como agente de transformação, né? Depois da gente abrir a discussão para os 3 grupos, a síntese ali na hora indicou isso, né? Então, um grande olhar para a educação, né? Educação formal como instrumento de transformação e um pouco recados para o grupo do tipo um pouco mais de afeto, depois de terem quebrado um pouco o pau ali, um pouco mais de afeto, um pouco mais de educação com a divergência. Quer dizer, então, o conflito, vamos dizer, brasileiro, social, ele de fato se materializou ali no grupo. Tá? Depois de uma discussão muito grande, que partiu de novo das individualidades, que era qual é a minha? Quer dizer, como é que é essa história? Eu contribuo ou não? Preciso ter alguém que faça? É o Estado que faz, a comunidade, a escola? Eu versus o outro, o sujeito individual e o sujeito coletivo. Então, apareceram muito nessa história, principalmente naquele depoimento que você viu ali, que foi o fio condutor, que era tô desesperançado, vou para a rua, mas a minha atitude não faz a diferença. Então, e aí a história aqui da desesperança, participar para quê? Né? Quer dizer, a vontade de agir versus a descrença no resultado que isso pode dar. Então, veja que aqui a gente já está subtraindo um pouco mais essa história da subjetividade. Tá? Esses foram os 3 grandes temas, e sobre os quais a gente, então, passou para o terceiro ponto, que foi a construção das hipóteses. Tá? Rosângela não vai falar nenhuma palavrinha para nós? Que coisa.
Eu gostaria sim, Felipe, eu gostaria sim de falar, porque você e Patrícia estão fazendo um relato muito preciso desse encontro, que foi um verdadeiro acontecimento. Pessoalmente, foi uma oportunidade muito rica dentro da proposta que a Patrícia falou, da Opus, de compreensão social e de compreensão das dinâmicas envolvidas em processos de aprendizagem e de mudança. 2 pontos que eu gostaria de ressaltar, Felipe e Patrícia, que, assim, de fato, toda aquela diversidade presente e todas as discussões que aconteceram, elas foram, sim, muito profundas, muito intensas, muito acaloradas, mas em todos os momentos muito respeitosas. Como você falou, Felipe, administrar este grupo foi um exercício, foi um grande desafio, né? No entanto, o grupo conseguiu convergir para tratar o conflito como algo produtivo e facilitador de aprendizagem. Então, estes foram 2 pontos que eu gostaria assim, de destacar, porque foram muito marcantes para mim e acho que para o grupo até este momento que vocês trouxeram aqui. O próprio grupo se regulou, eles mesmos pediam mais respeito, mais empatia, né? Eles assumiram desse papel em determinados momentos. Antes, entre fase 1 e fase 2, eles próprios se autorregularam. O próprio grupo se organizou, né? Exato. Patrícia, assumiu isso. Ali um certo momento de condução ali, porque no rumo que estava indo não estava fácil, como o Felipe já disse. Assumindo um papel efetivo mesmo, protagonista. Eu entendi assim, eles foram muito protagonistas. Agora, se alguém pensa alguma coisa diferente de diversidade, acho que não está no caminho correto, certo? Porque, de fato, essa é a expressão da diversidade. Então, em relação às hipóteses, a primeira delas se ficou em volta dessa afirmação aqui, e principalmente, do ponto de vista da subjetividade, isso aqui foi um caminho para tentar dizer que existe uma angústia de ficar para trás, entendeu? Dessa diversidade ser perpetuada, né? E eu ficar para trás. E, portanto, a ascensão social, que no fundo não é a saída, não é? Mas a ascensão social estava endereçada através da questão da educação. Então, desbastada a premissa, vamos dizer, mais sociológica da educação, você percebe a angústia de ficar para trás, de ser esquecido, da não realização pessoal, que é compensada por esse pensamento mágico de que a educação como a única saída, como a salvação para esse suposto retrocesso, essa angústia de ser estagnado, de ficar estagnado. Então, essa, por exemplo, foi uma conclusão que o próprio grupo tirou, a gente elaborou um pouco mais. Depois, também, sob essa capa aqui sociológica, tá certo? O papel do Estado, o papel da sociedade civil e o meu papel nisso tudo, a ideia do ajudar o outro, não é? Foi a que mais apareceu. A ideia de fazer pelo outro. E ali no grupo, não é? Houve pedidos e houve até mandamentos do tipo, é preciso ajudar o outro, entendeu? Eu sou alguém que precisa de ajuda e vocês aí podem me ajudar. Então, alguns participantes assumem o lugar do outro necessitado, tá certo? Como uma saída também do tipo, eu estou fazendo a minha parte, que ao mesmo tempo alivia a culpa, tá certo? Ou seja, da passividade, eu não estou fazendo nada, mas eu ajudo o outro numa ação individual, tá certo? Isso diminui um pouco a minha culpa
e proporciona um sentimento de participação, de pertencimento e de cidadania, certo? Então, essa foi uma outra questão. Me sinto culpado pelo que eu estou vendo, vejo que o Estado não faz, vejo que a sociedade civil não se organiza, então eu faço. Então, na subjetividade, o impacto é a minha parte eu faço, e isso me diminui a culpa. E aí ninguém pode falar de mim, tá certo? Então, isso ficou como uma posição quase existencial, digamos assim, e bem difícil de ser furada, porque ela é revestida de um aspecto moral que todo mundo, de alguma forma, entende. Mas pega numa complexidade muito interessante essa história do coletivo e do individual. E a terceira hipótese, que é uma coisa também muito ambígua e contraditória, mas não menos interessante, que é a questão a dificuldade, então, porque se pela ação individual eu não consigo construir um bem comum, uma coletividade em torno de uma proposta, entendeu? No fundo, então, o que acontece? Eu recuo para meus grupos primários. Então, quando eu não consigo vencer aquela divergência que aconteceu ali no grupo, tá certo? Em relação a uma construção comum, então eu digo, na minha comunidade, eu ajudo. Então, eu vou para os meus grupos primários em busca de identificação, né, de acolhimento e de afeto. O afeto ele foi pedido ali no grupo várias vezes. Me compreendam através de um afeto que vocês têm ao perceber que nós somos diferentes, tá? E isso realmente foi muito sensível no grupo, foi um momento bem crítico, muito forte de perceber que as divergências elas eliminam os afetos entre as pessoas, entendeu? As proximidades. Nesse momento, me lembro de uma fala, né, de um dos participantes que, quando a gente estava falando da questão da educação como agente de transformação, ele levanta a mão e fala, eu trabalho com educação, e o que me preocupa não é a educação, é a falta de afeto. As pessoas precisam ser vidas. Foi muito Enfim, forte gente, todo mundo ali, gente bem vivida, independente da idade, entendeu? Exato. E bem consciente das pauladas que está dando e levando. No fundo, então, quando você busca, como eu estava dizendo, o teu grupo primário, né, de identificação, em busca de afeto, de acolhimento, né, você acaba reafirmando as diferenças. Então, essa ambiguidade, essa contradição, né, é bem interessante. Você recua para o teu grupo em busca de acolhimento e a divergência que você gostaria de diminuir, com essa atitude você aumenta. Então foram essas as hipóteses e as conclusões que a gente mandou para o relatório e foi para a Opus, como a Patrícia vai depois contar para vocês o final da história. Tá? No final, todos esses relatórios, né, todos os individuais de cada país, de cada encontro, ficam disponíveis no site da Opus para o mundo inteiro acessar, assim como o global, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas a gente ainda fecha um pouquinho aqui do próprio encontro, como ele reverberou nas pessoas. Então, vocês podem imaginar que ninguém saiu igual de um encontro como esse, tá certo? Então, essa é a primeira fala. Não vou sair daqui igual, e com certeza não, porque a convivência realmente foi muito intensa, tá? Aqui tem um depoimento maior, eu ouvi histórias interessantes e opiniões, eu só depois refleti mais um pouco sobre aquela questão do coletivo individual, criamos um coletivo naquele momento, essa nós recebemos depois, tá? Esse depoimento. Criamos um coletivo naquele momento e depois ele se desfez. De novo, a gente trouxe isso para você ver como a história do indivíduo e do coletivo, como foi forte nesse momento. Um coletivo imaginário que se desfez depois do propósito alcançado e cada um voltou para os seus aspectos individuais. Olha que psicossocialista este, não é? Que foi e voltou do coletivo para o individual. O dia de hoje será lembrado e relembrado por toda a minha vida, disse um. Eu adorei. Ontem encontrei uma amiga e a comida até esfriou, porque eu não parei de comentar, de falar, de como tinha sido impactante, enfim. Então, foi isso, quer dizer, a mobilização
jogou as pessoas, recebemos feedbacks depois, né? Gente que escreveu, gente que leu o relatório, porque a Opus pede que a gente mande o relatório para as pessoas, alguns leram, alguns deram palpite, nós incorporamos as contribuições, tá certo? Dessas pessoas. Enfim, ele vai e volta e fecha, tá certo? Fala um pouco do relatório, então, Patrícia, só para a gente fechar essa parte. A gente, então, fez isso em janeiro, no comecinho de fevereiro mandou o relatório do Brasil para a Opus, e pouco menos de um mês atrás a gente teve acesso ao relatório global, onde desses 18 listening posts que aconteceram, eles concluíram três temas aqui mais importantes, né? O primeiro tema que foi representado aí por todo mundo foi a questão da crise. Cada país, cada relatório apresenta a crise de uma determinada forma. Eles falam que na Austrália, por exemplo, a crise que aparecia foi a climática, que foi exatamente na época daqueles incêndios todos que estavam acontecendo lá. No Chile, era a crise da espiral da violência, eles estavam quase numa guerra civil. E quando a gente fala daqui do Brasil, né, é a questão da justiça social. No Brasil e no Chile, aparece nesse sentido da justiça social. Então, um anseio, eu estou lendo aqui o último parágrafo deles, quando eles nos citam, inclusive, há um anseio por instituições sociais que possam atuar como veículos de mobilidade socioeconômica e na redução da pobreza, dado que as questões históricas como educação são sentidas como reduzidas no Brasil. O segundo tema que eles colocam... Quer comentar, Felipe? Não. O segundo tema do relatório global é a questão da crise da identidade. E isso aparece de formas diferentes, mas a questão é que sermos países grandes, como o Brasil, de novo citado, é uma dificuldade de ter uma identidade coletiva percebida. É quase impossível, porque as ações sociais parecem menos possíveis ainda. Então, é o quanto que o que a gente sentiu isoladamente aqui aparece do outro lado, que não é a mesma coisa na Finlândia, que tem outro tipo de problema, mas tem outro tipo de identidade questionada. E o último tema que a gente fala nos nossos temas lá, aqui também, a questão da educação ou da tecnologia, né, que tem uma pergunta lá de um dos primeiros depoimentos, é o terceiro tema do relatório global, mídia e tecnologia, como pontos aí importantes para todas as mudanças que estão acontecendo ao longo do planeta. O relatório é bem mais detalhado do que a gente está falando, mas como o Felipe já comentou no começo, a gente segue, né, um padrão das 3 etapas, tudo que tem que ser dito, e o relatório global também tem essa mesma característica, né? Representa o que a gente falou aqui. Legal. E aí que a gente dá o nome, né, a esse encontro, ouvindo a polis e as transformações. A gente consegue fazer o nome e se ver ao longo do mundo. Legal. Bom, no fundo, como a gente está sempre interfaceando com os ambientes aí, como a gente falou, a gente pensa que o listening post, no ambiente organizacional, por exemplo, ele poderia ser usado em algumas condições. Por exemplo, nessa ideia da criação e da configuração de sujeitos coletivos, né, em torno de drivers organizacionais como propósito, valor, direcionador estratégico, cultura e essas coisas. Uma outra coisa é ativação e comprometimento, engajamento, né, para uma ação coletiva, por exemplo, de responsabilidade social, de voluntariedade, de voluntariado, de encantamento de clientes, ou uma espécie de força-tarefa mutirão com emoção presente, não é? Ou, por exemplo, em rituais de passagem, como tenho falado bastante para essa história do momento organizacional, de mudança, de transformação, ou até, por exemplo, no caso do retorno aí pós-pandemia. Então, é possível usar o listening post
avaliação de proposição de ações de engajamento, de clima da organização e impactos nas subjetividades, tá certo? Então, a gente entende que esta dinâmica ela pode ajudar de uma maneira um pouco diferente do que a gente conhece nos ambientes organizacionais. Tá? Ô, Patrícia, estou preocupado com a hora, nós achamos melhor a gente correr um pouquinho. Vamos sim. Tá bom, vamos falar um pouco sobre o social dreaming. Tá bom. Vamos falar um pouco sobre o social dreaming, tá? Tá bom, vamos lá. Que é uma outra forma de trabalho de grupo, né? E que esse dreaming aí é de sonho onírico mesmo. É um espaço, né, que, pelo conceito, é transformar o pensamento por meio da exploração dos sonhos. É uma metodologia desenvolvida pelo Gordon Lawrence em 1985, lá no Instituto Tavistock, e que vai ter essa proposta de compartilhamento de sonhos como possibilidade de transformação de pensamento. Passa para mim. Então, aqui a gente vai falar que o sonhar, né, é uma parte fundamental da atividade inconsciente, é uma forma básica de pensamento e também uma parte bastante criativa da nossa personalidade. Ainda para fundamentar essa metodologia, a gente pode explorar e expandir o sonhar, construindo essas redes que conectam com o mundo externo. Pode passar para a gente? A gente faz aqui o mesmo paralelo que a gente fez lá do Listening Post, a gente consegue fazer aqui com a matriz dos sonhos, muito embora ela aconteça em 2 momentos e não em 3, como a gente faz, mas tem três ondas. E a primeira parte, né, o relato dos sonhos, que devem ser ampliados a partir das associações livres, e depois a gente vai para a parte de reflexão e diálogo. Dá uma olhada nessa dinâmica, que é uma coisa realmente muito legal, que o enquadre é a partir das pessoas relatarem sonhos, tá certo? Sem se olharem. O primeiro momento é o relato do sonho. E sonho que puxa sonho. Então, acho que os psicólogos aí de plantão já estão entendendo do que nós estamos falando, tá certo? É sonho que puxa sonho, que faz associações com sonhos, com sentimentos e etc. Então, é isso que constrói, vamos dizer, o conteúdo em que o grupo vai mergulhar. Tá certo? Isso, exatamente. A questão, bom, a gente talvez esteja antecipando. Não, pode passar. É isso aqui, né? Felipe, só tira uma dúvida que eu acho importante. Esses sonhos, quando vocês pedem para eles serem compartilhados, vocês pedem os sonhos que as pessoas estiveram dormindo ou o que elas sonham? Dormindo, acordadas? Carla. É o sonho onírico mesmo, é o sonho dormindo. É o sonho onírico. E aí, se a gente sempre que começa a falar um pouco disso, né? Assim, eu não me lembro, eu não sonho. Meus sonhos. E a gente acredita, né, que sim, que sonha. E aquele neurocientista brasileiro que estuda muito sonhos, saiu inclusive uma matéria na Exame recentemente falando da importância dos sonhos agora, no período de isolamento, o Siddhartha Ribeiro, não sei se já falei o nome, ele inclusive dá o truquezinho para a gente começar a lembrar. O período que a gente lembra do sonho, se a gente não fala dele logo, fala ou escreve, ou simplesmente pensa, é muito curto da hora que a gente acorda. Então, o ideal é não acordar e pular da cama, e sim ficar ali um pouquinho tentando pensar. Ele jura que a gente começa num primeiro dia tentando lembrar de uma palavra que remeta ao sonho e vai fazendo esse exercício, e depois tem verdadeiros diários. Eu sempre lembro, eu tenho um repertório de sonho grande, mas para quem não lembra, acho que vale o exercício. Então, eu acho legal que este momento é um momento em que você amplia, como a Patrícia está mostrando aqui,
e configura uma espécie de inconsciente coletivo, na verdade. Então, não são as subjetividades, como a gente pretendia lá no Listening Post, né? São os inconscientes que vão começar a falar se a gente vai na linha do nosso querido Freud, tá certo? No sonho e vindo. do Jung também. É isso, né? Isso. Aí Freud do Jung, obviamente. Aí estão juntinhos. No segundo momento. Mas antes de... Pode deixar aí a parte das associações livres é não só o sonho que puxa sonho, mas assim, o sonho que puxa associações relativas a questões culturais. Então, alguém conta um sonho que me lembra uma música, uma poesia, uma tela, alguma coisa que vai falar, e a gente começa a perceber as próprias culturas. Quando a gente vai falar, se a gente falar no Brasil, a gente pode pensar no carnaval, nas culturas indígenas, e aí consegue ver os símbolos, o símbolo da cor, e consegue ficar nesse momento. Essa primeira etapa da matriz, que a matriz nada mais é do que o container, o repositório mesmo desses sonhos, dura a primeira metade do encontro, onde realmente só tem relato e associação, encerra essa parte, e aí sim a gente vai para a parte de reflexão e diálogo sobre aquilo que aconteceu na matriz. Nesse momento, os sonhos já são de todos. É isso aí. Você quer falar um pouquinho daquela parte, Felipe? Não. Acho que está legal. Vamos seguir, então. Quer dizer, o levantamento do material mais inconsciente já veio, propiciou conexões, como a Patrícia falou, associações, tá certo? E aí, a segunda parte, então, aí os sonhadores começam a conversar, né? Porque no primeiro momento só interessa o sonho, e não o sonhador, não é? Na verdade, o sonhador, pela metodologia, pode passar, porque vai estar no outro slide, ele não interessa mesmo, porque o foco é o sonho, não é o sonhador. Acho que é a grande diferença. Essa é a grande diferença. O foco é o sonho. Então o que se diz, na hora que você relata o sonho, você, na verdade, está doando o sonho. Ele passa a ser do grupo. Vai, Felipe. Não, achei que você ia falar. Não? Não, pode ir. Essa é a diferença do sonho, normalmente, quando a gente está fazendo uma análise do sonho, o terapêutico, o foco é o sonhador. No sonho social, o foco é a cultura, é a dinâmica psicossocial ali. Então, tem essa doação. O que ele fala é isso. Quando a gente faz essa doação do sonho, a gente se libera de o sonho é meu, você aqui interpretado, e consegue construir junto por que aquilo está acontecendo naquele universo social daquelas pessoas que estão compondo aquela matriz ali, sem se olhar, sem se conhecer. E a gente não fala o sonho que a Patrícia contou ou o sonho do Felipe, é o sonho da casa, o sonho 2, o sonho 3, é tentando realmente tirar totalmente a individualidade ali para que ele seja social e não individual. Então, no fundo, a matriz acaba favorecendo criatividade, porque abre, tá certo? A partir de um material absolutamente regredido, muito bom para se trabalhar, né? Gera novos pensamentos. A gente não vai entrar um pouco nessa linguagem de pensamento, etc., que é do Lawrence, tá? Então, ele tem uma abordagem, ele chama tudo de pensamento, depois explica como e por quê, mas não estranha essa palavra aí, tá? Na verdade, ele tem os pensamentos conscientes, ele separa, né, inconscientes Isso, só para a gente não entrar no... Obviamente, eclodem os ocultos, abre para perspectivas, significados comuns através do sonho e à luz de um certo imaginário social coletivo, não é? Quer dizer, o que está por trás, tá? Então, ele não é interpretativo, a Patrícia já falou, quer dizer, os sonhos são compartilhados, são doados, como ela já disse, para isso. Então, e não é terapêutico, quer dizer, não são interpretados no nível individual para analisar a sua própria experiência. O que, na verdade, acontece é que o relato do sonho, a doação do sonho, né, como a Patrícia gosta de falar, ele, na verdade, compartilha
né, para olhar de outra forma para a realidade que se vive, tá certo? Que é o trabalho do terceiro momento. Tá? A gente entende, então, que o uso do social dreaming no ambiente organizacional, tá certo? Que seria algo bem inédito, né? E a gente acredita que bem interessante, né? Principalmente nas organizações contemporâneas mais interessadas em transformações de ambiente organizacional, mais interessadas em conexão com o futuro, mais interessadas na contribuição das pessoas, etc. Então, a gente acha que pode ser uma criação coletiva de ideias, muito ligada às novas tendências de inovação. A avaliação de impactos, por exemplo, de elementos da cultura, já que esses são mais regredidos, né? Na subjetividade e vice-versa, é possível fazer isso com o social dreaming. Configuração de inconscientes coletivos organizacionais, entendeu? Para fazer intelecção e entendimento de alguma questão complexa da organização. De novo, nos rituais de passagem de mudança, né, e transformação da empresa, da organização, e inclusive no retorno pós-pandemia. Patrícia participou de um na Argentina, online, tá certo? Porque normalmente o Listening Post e o Social Dreams eles são feitos ao vivo em cores, não é? E ela participou de um na Argentina. Eu participei de um na Argentina e eu participei de um ciclo na Itália também, né? Isso. Então, o da Itália, que foi primeiro, só para dar uma cronologia, foi um ciclo, foram 4 encontros nesse período de isolamento. A cada 15 dias acontecia um. O grupo não é obrigatoriamente o mesmo, mas na maior parte dos encontros tinha um grupo, repito, eu participei de 3 de 4 encontros do ciclo, e a gente ficou muito nítido para mim no último encontro, que para eles lá, esse grupo era basicamente de Milão e de Torino, então no norte da Itália, onde realmente estava mais crítica a questão da pandemia, né, do surto, e o último encontro, a última matriz foi no dia seguinte da abertura, enquanto que a gente aqui no Brasil estava no auge do lockdown, mais ou menos, né, que não foi lockdown, mas eu estava em lockdown literalmente, e ficou muito clara a diferença do conteúdo dos sonhos, daquele grupo que estava voltando e dos meus relatos, das minhas associações que estavam num momento diferente. Legal. E o Argentina que eu participei, que foi um só, era, na verdade, em espanhol, então tinha gente não só da Argentina, tinha eu do Brasil, tinha gente da Espanha, e tinha também uma pessoa de Milão, onde essa questão da diferença social do momento também aparece muito nítida na questão dos sonhos, quando no relato das pessoas da Argentina tinha o medo, um sonho de medo de ser discriminado, que a pessoa tentava, que o sonhador, né, o sonho era de medo de entrar, de não conseguir viajar, de não conseguir se deslocar, e a pessoa de Milão faz uma associação dizendo que ela já estava vivendo isso, que não conseguia sair de Milão e ir para Roma porque estava sendo discriminada por conta da eclosão. Então, fica muito perceptível como que aparece o momento social de cada região. Bem legal. Só para lembrar também, né, os listening posts estão sendo feitos agora mundialmente, né? Abrem-se os grupos e você pode quem está qualificado, abrem-se os grupos e o mundo inteiro pode se inscrever num grupo seu, não é isso? Então acho que era isso. Acho que seria legal, Carla, nossa hostas. Você, não sei se você colheu algumas perguntas, alguma coisa assim, para a gente poder conversar. Eu queria, primeiro, trazer uma coisa que eu acho importante, que eu acho que a gente, ao longo desse percurso de encontros, a gente falou muito, né? A gente trocou muitos pensamentos, princípios, valores, norteadores, né? Para novos tempos.
E eu acho que desse encontro a gente está materializando uma ferramenta para viabilizar isso, né? E a experiência de vocês mostra a potência criativa de quando a gente tem um grupo com diversidade. Em vários encontros que a gente fez aqui, a gente falou muito da questão da diferença social, né? O quanto essa epidemia evidenciou isso, escancarou isso, e o quanto é difícil pela nossa dinâmica organizacional, né, de como a gente se organiza em sociedade, o quanto é difícil atuar coletivamente nas questões que nos afetam de diferentes formas, né? E vocês trouxeram duas ferramentas que até têm uma dinâmica, né, parecida no sentido da lógica que rege, né, a condução, mas muito poderosas, assim. Eu acho que isso pode ser um bom caminho, né, para a construção de novas realidades. Acho que esse é um ponto importante, assim, que eu acho que eu queria trazer, né? E queria abrir algumas vozes para escutar algumas pessoas sobre isso, pessoas que queiram, Carla, né, que se importaram. Pode falar. Não, eu estou vendo aqui, tem um depoimento da Gisele. Exatamente. Gisele quer. Gisele é uma conhecida minha. Gisele é minha sobrinha, por isso que eu estou querendo. Se ela estiver aí, eu queria ouvi-la, porque ela disse que participou da Matriz do Sonho, uma equipe de pessoas que atendem funcionários da USP, se eu entendi. Grupo de apoio psicológico online da USP está fazendo a comunidade dos psicólogos que estão atendendo pacientes na comunidade USP. Que ela participou de uma matriz de sonhos. Olha que legal. Muito bom. Gisele, eu tirei você do mundo. Conta para nós, e agora você pode ativar a sua câmera. Eu já pedi para você ativar a sua câmera. Pode falar. Eu não pensei que eu fosse aparecer, mas ok. Não tem problema. Oi. Estou adorando. E a ideia é a seguinte: nós estamos atendendo, nós psicólogos formados pela USP, estamos atendendo comunidade USP voluntariamente, por conta da pandemia. E tem agora o nome me fugiu, porque elas já estão participando, já faz uns 2 meses que elas têm feito semanalmente matriz dos sonhos. E eu só consegui participar semana passada. Elas oferecem para os psicólogos, não para a comunidade, né? E elas têm listado assim, o que tem aparecido na pandemia. Né? E o formato acho, muito igual a esse, quer dizer, não importa o sonhador, importa o sonho. As associações, assim, elas vêm com aos borbotões, assim, né? Vem com uma... É incrível. Grande. E o que me ficou da última, que elas falaram que isso tem acontecido sempre, os sonhos agora, durante a pandemia, têm sido muito fragmentados. É fragmento atrás de fragmento. Muita coisa, lógico, muito conteúdo de angústia e de fragmentos físicos e coisas físicas, corpóreas. Assim. Olha, que coisa, né? Bastante. E bem interessante. Ideia, nessa matriz que eu participei, saiu desde unha encravada, sonho com unha encravada inflamada, até coisas de cortes e tudo. Então, essa foi... o fragmento, eu vou buscar o nome da organizadora, ela é uma pesquisadora do Rio, e tem a formação, tá? Eu vou buscar e passo para vocês o nome dela. Legal, bem legal, bem legal. Não estou brincando, não, a Gisele é minha sobrinha, tá? O que dá? O que eu vou fazer? Nossa, eu tô aqui. Velho é velho. Aliás, pelo que eu estou vendo, a família inteira está apoiando. É isso. Com certeza. Estou vendo Mas é legal vocês falarem isso, principalmente esse depoimento da Gisele, né? Eu acho importante a gente trazer uma coisa para a cena, que quando a gente provoca esse tipo de conteúdo, né, Felipe? E Patrícia?
né, de trazer coisas que estão ligadas ao nosso inconsciente, e isso que você está trazendo, Gisele, é uma coisa que eu também estou percebendo na minha clínica, essa ideia da fragmentação, né? Isso está muito forte, eu não sei qual é a relação que isso tem, por exemplo, com a nossa comunicação em rede o tempo todo, assim, mas eu tenho percebido, tenho escutado muito isso dos meus clientes, né, de terapia, tanto como de coaching, dessa sensação, não só de sonhos fragmentados, mas de uma sensação de fragmentação, né? E é importante a pessoa que está conduzindo esse processo, nesse caso que foi o Felipe, a Patrícia, ou como essa pesquisadora, estarem preparados para poder receber esse material, que é um material muito precioso, né? Então, eu queria, Felipe, que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu estou trazendo um pouco essa bola, porque, assim, né, é um tema que nas organizações, às vezes, os aspectos humanos, todo mundo sente que pode conduzir, né, que tem a capacidade, mas alguns assuntos são mais delicados, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Não, claro. Né, Felipe? Não, a Patrícia pode ajudar também. Na verdade, eu acho que com sonho não se brinca, certo? Eu acho que tem que ter um certo respeito pelo material que vem, não é? Acho que a gente tem que, como é que eu vou falar assim, evitar um pouco a interpretação, tá certo? Para aqueles que conhecem, né, ou sabem trabalhar com sonhos, porque não é uma interpretação de botequim, tá certo? Sonhei com isso, então é aquilo, quer dizer, isso está longe. Mas, cara, eu acho que pensando no que o potencial humano traz para as organizações, entendeu? O sonho é uma contribuição, para mim, indiscutível. Mas precisa ter um maestro para trabalhar com isso. Você tem toda a razão. Eu chegaria muito, sabe, preparado, minimamente. Quer dizer, quem quiser se interessar vai ter que ir atrás, estudar, porque não dá para brincar com esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho assim, as matrizes do social dreaming que acabam, às vezes, saindo da mão, é porque o material que vem é muito erudito, está muito escondido, entendeu? E, às vezes, apesar do uso, vamos dizer assim, entre aspas, mais pragmático que a gente faz disso, para a construção de um sujeito coletivo, etc., é preciso lidar com muito carinho, né? Com muito respeito, porque é material íntimo, digamos assim, tá certo? Apesar de a gente falar, não queremos saber quem sonhou, mas o sonho, né, ele permite a viagem. Eu gosto quando a Patrícia fala, olha, permite a você traçar rumos comuns, entendeu? Dá viagens, explora cantos, entendeu? Abre lugares escondidos, recônditos. Então, eu acho que uma empresa que queira usar, entendeu? É muito ousado fazer isso. E, portanto, não pode ser alguém que leu só o manual da banca, entendeu? Não sei o que você pensa, Patrícia. Acho que é a mesma coisa. A gente tem que tomar esse cuidado, respeitar e ir pelas bordas. Para um contorno sem também impedir que o devaneio, que faz parte, né, da questão do sonho, da própria matriz, se manifeste. Então, cuidadoso mesmo. Não, eu acho, inclusive, porque na interpretação, né, que você divide com todo mundo na sequência, ela é utilizada pelo grupo para o próprio grupo, quer dizer, para a compreensão de aspectos que o grupo vive nesse ambiente mais, né, se a gente for fazer um paralelo lá com a história do inconsciente. Então, seria parte da nossa hipótese, né? Do isso, que aquilo mas está aparecendo tanto naquele momento. Mais quente um pouco, porque ela é mobilizadora das profundidades. Sempre tem um ou outro que gosta de querer entrar na brincadeira, entendeu? Mas a ideia é reverter o material que eclodiu para a compreensão que o grupo faz da sua realidade. Tá? É sempre a mesma lógica, quer dizer, o que nós estamos vendo. Então, mesmo que se use dentro da organização, não é? Um sonho que vai fazer conexões com o ambiente organizacional.
e que vai lançar à luz, vai reinterpretar, vai fornecer soluções, ideias, enfim. Vem por aí a coisa. Bem legal. Carla Santos está com a mão levantada. Carla, abre o seu microfone. Tá. A câmera. A câmera eu não estou conseguindo, está dizendo que está travada aí, acho que eu não sei se por vocês, mas enfim. Eu queria ouvir de vocês. Primeiro, obrigada, né? Muito obrigada aí pela generosidade de compartilhar o vídeo aí, tanto Patrícia, o conteúdo, Patrícia e Cortoni, né? Obrigada. Eu achei assim as duas ferramentas incríveis, né? É claro que toda vez que a gente fala de ferramenta de uso coletivo, a gente prevê sempre a participação das pessoas. Eu tenho vivido aí muito contato com as empresas e as empresas têm ficado muito preocupadas assim com vou usar o prático, né, por exemplo, do retorno ao trabalho dos trabalhadores. Então, assim, estão mais preocupados com o álcool em gel que vão distribuir, com o ambiente que vão causar nesse momento, e eu tenho percebido nem sempre a preocupação com essa escuta. Eu acho que essas ferramentas, elas são bem interessantes, né, de fazer uma escuta coletiva, inclusive até para identificar soluções coletivas, né, assim, soluções que venham do próprio trabalhador, e eu ouvi o Cortoni no outro dia falando isso, que cada vez mais a gente tem que preparar as pessoas para continuar com o vínculo organizacional, porque muitas pessoas podem não se identificar mais com as empresas que estão trabalhando. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como, né, no meu caso, hoje eu sou uma consultora, né, posso sensibilizar as empresas para que essa escuta ela seja de fato genuína, porque muitas falam assim, quero ouvir, vamos ouvir o que os trabalhadores falam, vocês sabem, nem sempre essa escuta é tão genuína. Me dê uma luz, né, de como fazer esse caminho, ter mais abertura nesse caminho. Carla, eu acho que assim, a tua questão procede. Obviamente, primeiro o importante, ou melhor, primeiro o urgente, depois o importante, tá certo? E pragmaticamente tem pensado. Algumas organizações, diferenciadamente desse caminho, tem tentado vamos dizer, o argumento de venda traga a pessoa inteira aqui para dentro, não só a pessoa física, mas traga a pessoa subjetiva. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a ideia não adianta trazer só o físico, você tem que trazer como... E tem muita gente preocupada, né, de como as pessoas estão voltando, porque ter ficado, como nós estamos, há mais de 3 meses, enfiados num lugar, etc., com essa ciclotimia emocional, né? Um dia acorda embaixo da cama, outro dia acorda eufórico, enfim. Isso é uma instabilidade que, vindo para o mundo do trabalho, entendeu? Precisa ser acolhida. Essa é a discussão. Agora, obviamente, isso do nosso ponto de vista. Você diz, como que eu convenço o cara lá do outro lado a fazer isso? Então, não vai ser todo mundo, cara. A minha experiência está sendo assim, só quem está realmente preocupado, sensível com isso, quer trazer o ser humano completo, entendeu? Uhum. Porque o urgente se tornou o álcool gel. É isso. Carla e Felipe, eu tenho experimentado assim como algo que sensibiliza para a necessidade de escuta é escutar. Uhum. Ok. Também acho. Né? Eu acho que quando a gente de fato faz uma escuta ativa, né? Autêntica, disponível, que está ali pesquisando de verdade o que é um valor para aquela pessoa, que leva ela a trazer esse relato para você, né? E aí eu acho que tem um pouco dessa experiência de escuta que a própria clínica nos oferece, né? A prática clínica, mas não só a prática. Eu acho que a capacidade de escutar todos nós temos, não aprendemos a usar bem ao longo da nossa vida, e estamos, vamos dizer assim, correndo atrás desse trabalho mesmo, da gente conseguir escutar de verdade. Escutar no sentido de ir ao encontro do outro, né? Conseguir acessar um pouco a perspectiva da outra pessoa.
Eu sinto que isso é o que mais mobiliza, mais abre a escuta para esse tipo de coisa, né? Quando a pessoa se sente escutada, aquilo é tão bom que ela tem vontade de escutar também. Né? É tão valioso aquilo Então, que é a vontade Carla, de compartilhar. Carlas, assim, ó, eu acho que o diferencial seria, daqui para frente, né, as empresas embarcarem sujeitos completos, entendeu? Sem medo de ser feliz. Sabe, a subjetividade não pode ser mais um fantasma para as organizações. Ao contrário, é dali que sai a maior parte do sucesso das organizações. É que 10% das decisões são tomadas de forma racional. O resto vem tudo pela intuição das pessoas, vem tudo pelo jeito, pela forma como já experimentaram, etc. Então, isso para mim vai ser fundamental, entendeu? Trazer o sujeito completo. Porque a gente viu que fragmentado, como a gente estava conversando, ele vem estropiado, entendeu? Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu tenho percebido, do depoimento de um cliente meu, dizendo assim, nós nunca falamos tanto com os nossos colaboradores como agora, nunca o CEO falou tanto como os colaboradores agora, com eles. Nós estamos em modo crise. A gente pode errar e voltar atrás, entendeu? Então, veja, configurando uma realidade interessante, eu gostei muito dessa expressão, modo crise, a gente pode errar, modo crise a gente conversa mais, entendeu? Modo crise a gente se aproxima. Eu falei, olha, vamos estabelecer o modo crise, então, permanente, porque isso é mais humano do que é anteriormente. Quer dizer, agora nós estamos conversando, agora nós estamos podendo errar, tudo que é humano está vindo à tona. E eu gostei mesmo dessa expressão. Eu falei, pô, que belo insight, né? O modo crise incorpora o ser humano com tudo que ele é. E esse cliente ainda dizia assim, nós nunca vendemos tanto como estamos vendendo agora, nunca recebemos tantos elogios dos clientes como recebemos agora, nunca faturamos tanto, nunca produzimos tanto. Eu falei, olha, eu acho assim, desbastada a questão do medo, porque ele, de fato, é um drive, infelizmente. Não é? Se não for, se é realmente um momento de engajamento, vir com todo mundo para dentro dessa forma. Eu acho que para mim, a agenda humana veio para cima, entendeu? A gente pode, Carla, bater essa bandeira, entendeu? É a nossa hora. Então, o ser humano virou prioridade na organização, de fato. Seja pelo pragmatismo que você mesmo falou, do tipo, putz, precisa cuidar, não podem vir, máscara, álcool gel, distanciamento, para ele, para nós temos que ampliar isso, seja pela sensibilidade, pelo que ele pôde produzir ausente fisicamente, entendeu? Pelo que ele pôde contribuir, pelo que ele trouxe, pelo que ele se esforçou, pelo que ele deu. Só deu porque tinha uma pessoa do outro lado da tela, pô. Entendeu? Não vem com esse papo de que é a tecnologia. Para com isso. Só veio porque o maluco está sentado aqui na tela, tem cara trabalhando do 8 a 8, que nem um maluco, trabalhando mais do que tudo. Entendeu? Então, acho que relevar isto, o nosso discurso pode ser mais sharp. E trazer essa questão do humano, que eu achei bem legal, né? A agenda tem humano. Eu tenho só aí a hipótese também, que é um pouco assim, tem muitas empresas que eu percebo que conseguem falar bastante e acolher essa questão do humano. Agora, tem empresa que não tem ainda esse viés, né? Então, eu tenho vivido essa dicotomia aí, mas ok, faz parte também do acertar e do errar, né? Não, eu acho que assim, é claro, nós temos empresas em momentos de desenvolvimento diferentes. Anacrônicos até, tá certo? Alguns. Quer dizer, tem cara lá na frente fazendo coisas, puxando, pujante, etc. E nós temos ainda relações escravocratas no Brasil, quer dizer, então, de exploração de estrangeiros, enfim. Então, eu acho eu volto a dizer, acho que a gente tem que ser os arautos dessa história do ser humano de novo, tá? Sem piedade, digamos assim, sem ser piegas, mas dizendo, a agenda humana se relevou, cara.
porque essa empresa se pulverizou em tantas telas quanto eram os empregados, tá certo? E continuou, e fez, tá certo? Os esforços que as pessoas estão fazendo para fazer as organizações andarem à distância, cara, é impressionante. A ponto de, inclusive, alguns terem tido sintomas de doença mental, por exemplo. Teve gente que teve burnout em casa, tá certo? Você imagina isso? É. Então, assim, o ser humano, para mim, é o que mostrou que é ele que faz. Quer dizer, para mim sempre mostrou. Quer dizer, agora, acho que ele mostrou para todo mundo, somos nós que fazemos essa história. Entendeu? Apesar de estar sofrendo de todos os lados, apesar de alguns estarem, né, optando por daqui para frente trabalhar só assim, enfim. Eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos que levantar essa bandeira. Não pode voltar aí só fazer distanciamento de cadeira, borrifar álcool gel e vamos em frente, entendeu? Bom, e assim, menos... saber que esse conteúdo, né, quanto mais reprimido for, mais atrapalhar ele vai em algum momento também, né? Assim, quanto mais a gente não consegue elaborar, né? Eu acho que assim, esse espaço nosso, por exemplo, foi muito importante da gente estar se encontrando, porque é o momento da gente poder elaborar, né? E fabular. Se a gente não tem espaço para isso, né? E nas organizações isso é muito importante, porque a experiência que as pessoas viveram é muito radical. Isso vai acabar retornando, né? E aí vira pesadelo. Então, acho que a gente precisa estar... Não, eu acho que tem razão. Não tem mais... Assim, a empresa não tem que ter medo de subjetividade, entendeu? A história da organização já mostrou que a racionalidade suposta, a objetividade pretendida, nunca aconteceu. Entendeu? Assim, conviveu com várias outras formas de se construir, de se autoconstruir, etc. Entendeu? Então, parar com essa história de medo de subjetividade, entendeu? Eu vejo isso até nos colegas de RH, entendeu? Ai, não, a avaliação está muito subjetiva, não pode, o instrumento de avaliação... Eu tenho usado uma expressão que alguns, às vezes, alguns deles estranham. Falam assim, olha, eu não acho que a gente tem que ter medo de subjetividade. O que a gente tem que fazer é treinar a subjetividade. Nós queremos uma boa subjetividade, entendeu? Estou falando uma bobagem, mas para ver se os caras entendem assim, pô, o que interessa é que o cara use a subjetividade em prol da construção, entendeu? Para o bem. Não é ficar mandando questionário de avaliação de desempenho com muita preciosidade, com precisão, né? Porque tem que anular a subjetividade. Ainda tem colegas nossos que pensam isso. Falei, cara, ao contrário, nós precisamos dessa subjetividade aí. Só esse cara sabe. Ajuda ele. Entendeu? Ajuda ele, não mata ele. Perfeito. Acho que é isso. Queridos, muito obrigada pela partilha. Teve aí uma contribuição do Antônio agora. É o meu amigo Tony. Creio que a polarização economia versus saúde, trabalho objetivo versus humanidade subjetiva deve ser debatida agora. É da pauta da saúde mental no trabalho, ganhar mais espaço e oportunidade. É isso mesmo, Antônio, estamos aqui, né, de uma certa forma, inteiro, militando uma batalha. pela subjetividade, né, defendendo esse campo. Esse campo tão precioso, né? Então, eu acho que a grande inovação que a gente tem que fazer é nesse lugar, né? Em termos de RH, por exemplo, a gente já inovou em um monte de coisa, mas a gente precisa encarar, né, esse medo de inovar nesse lugar, de arriscar uma coisa nova, e que bom que vocês já trouxeram uma experiência tão bacana, né, de como transitar na subjetividade, né, que eu acho que é o que vocês fizeram com essas duas ferramentas. Então, a gente encerra o encontro, não só o encontro de hoje, mas o percurso que a gente viveu juntos. A gente continua se comunicando através dos nossos canais, né,
Instagram da OC, LinkedIn da OC. Flávia, quer dar uma palavrinha, Flávia? Você entrou aqui na tela para mim. Não, já estava aqui, já tinha entrado. Já estava aberta. Adorando assim, esse encerramento, digamos, acho que meio que coroou o que a gente vem buscando fazer o tempo todo, né? Que é trazer o humano cada vez mais para a pauta e para o dia a dia. Então, acho que foi coroada esse encontro com essas experiências que o Felipe, a Patrícia e a Rosângela viveram aqui. Perfeito. Carla, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que pode ser o nosso símbolo do Social Dream. Eu acabei de olhar para ela. Isso aqui é uma estatueta que a gente comprou no México de um artista chamado Bustamante. Tá? E ele faz a obra dele sempre assim. Uau, que lindo! É uma turtle, é uma tartaruga que vai casar. Só que ele faz sempre assim, ó, todos os objetos, os animados que ele faz, com 4 olhos. Tá? São os olhos e os olhos do inconsciente. Uau. Na interpretação deles. Então ela está aqui escorando a obra completa do Freud, mas que tem tudo a ver com os nossos social dreaming, que a Patrícia disse que vai fazer um já aqui no Brasil. Vamos fazer já. É isso aí. Com certeza, com certeza. Estamos perto. Não tem data, mas está perto. Vamos? Ok. Então, nos despedimos com alegria, com louvor, e um grande beijo em todos vocês.